que são as criptomoedas? O que é o blockchain? Assim, se conseguir entrar nessa linha aí para explicar para o pessoal. Eu vou tentar até resumir ontem, como eu estava falando com o pessoal aqui de Sergipe sobre isso, né? O que as pessoas têm que entender, se você não entender a gênese do Bitcoin, e aí eu recomendo para todo mundo, cara, leia o paper do Satoshi. Eu acho que tem uma parte técnica que é muito complexa. Eu li, eu entendi, acho que um terço, mas eu li. A parte de criptografia, esquece. Mas a parte de teoria econômica, eu acho que ele é genial, se você contextualizar 2008, 2009. 2008, né? A gente tem que entender o seguinte, a Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, era um criptográfico, ele não era um economista. A teoria de criptografia e de moedas digitais já existia bem antes dele, na década de 90 já se falava disso, e a grande genialidade técnica do Satoshi foi pegar tecnologias que já existiam e conectá-las e arquitetá-las de forma genial. Então, assim, ele de fato ele não criou a tecnologia de criptografia, nem ele só juntou vários pedaços e fez funcionar. Nada disso. Ele só juntou tudo isso de uma forma magistral, assim, genial, e que vem funcionando até hoje. E claro que hoje o código já está muito mais avançado do qual o que ele fez. Existe um grupo de pessoas que podem mexer no código-fonte, né? Sim, são os core developers. Exatamente. Não sei quantas pessoas são, mas eles grupo, mexem de vez em quando. Mexe, já foi 30, tem menos. Inclusive tem um brasileiro que foi core developer do Roberto Santa Croce, um cara muito bom, aí, uma referência desse mercado. É uma baita de uma pessoa. Você conheceu o Roberto, né? Conheci. E aí, o que acontece? Mora na Espanha, né? Ele mora na Espanha. Está morando em Barcelona agora. Se ele estiver vendo, forte abraço, Roberto. Roberto, grande abraço. E aí, eu estava falando... Então, você tem o aspecto técnico que ele fez toda essa arquitetura muito bem feita, mas tem que entender o seguinte, o começo do paper dele diz, o problema do sistema financeiro, estou parafraseando, tradução livre, o problema do sistema financeiro mundial atual é que você depende de uma confiança extrema em todos os agentes. Quando ele fala agente, governos, bancos centrais, bancos, etc., para guardar o seu valor, o valor que você gera. E essa confiança foi quebrada em 2008, 2009. Então, essa é a base. Ele criou um sistema de pagamentos. Claro que isso evoluiu, mas inicialmente o Bitcoin foi criado para ser um sistema de pagamentos independente de governos, bancos, cartões de crédito. Completamente descentralizado. No qual a justificativa dele é uma das mais libertárias que eu conheço. Quem gera o seu valor? O seu trabalho. O valor que você gera para a sociedade, que você retira dela, que é os seus ganhos, ele é gerado por você e você tem que confiar numa instituição para você usá-lo. O que ele diz é o seguinte, o conceito do blockchain e do Bitcoin é você criar uma forma de você não depender desses agentes. Você poder, de forma autônoma, sem controle e privada, né, você poder trocar esses valores entre pessoas globalmente. Essa é a base do Bitcoin e de todas a história. E tudo que veio depois, né? Aí cada um tem os seus pontos fortes, fracos, né? Mas o Bitcoin é a grande referência. É a grande referência porque foi o primeiro e quase todos os códigos, se não se inspiraram, porque como é um código aberto, né? E por que ele é muito eficiente? Porque ele não tem dono. Então, quem mantém a rede são os mais de 50 mil computadores no mundo, que tem você tem os nodes, você tem os mineradores, que quem controlam a rede. Então, ele criou um sistema de pagamentos muito fiel, no qual a moeda é escassa, né? Vão ser só 21 milhões de bitcoins. Você tem aí uma segurança... Dia desses transferiram, acho que 2 bilhões de dólares. 1 bilhão e 800 milhões. 1 bilhão e 800 milhões de dólares. 1 bilhão e 800 milhões de dólares, né? E custou quantos centavos? Custou nada a transação. Custou 17 dólares. Assim, 17 dólares e quanto tempo? $175. 175 dólares. E quanto tempo levou para a transação? 7 minutos e pouco para fazer essa transação. Custou 175 porque ele pagou para fazer mais rápido. Porque porque ele pagou a taxa mais alta, né? Então, eu costumo dizer que se você entender a gênese e o contexto dele, você entende o caráter libertário e hoje ele virou uma reserva de valor por outras questões. Então, assim, finalizando, é uma rede totalmente aberta, descentralizada, imutável, no qual um dos maiores conceitos, que você fala muito dos incentivos, né? As regras de incentivo dele são muito interessantes, porque é mais interessante você ajudar a rede do que você fraudá-la.
Entendeu? Exatamente. Imagina você ter que hackear mais dezenas de milhares de computadores no mundo. É mais interessante você usar aquele recurso, né? Custo-benefício. É muito mais interessante você usar aquele recurso para participar da rede e ser bonificado para ela do que você Se você tem um computador fardá-la. poderosíssimo para hackear, é melhor você pegar e minerar, né? Vai ganhar mais dinheiro, né? Exatamente. Ou a chance de ganhar dinheiro é muito maior do que você ficar Sim, tentando sim. bloquear a rede. Então, E, isso... e assim, muita gente acho que entra hoje e está exposta aos novos produtos, né? Hoje em dia existe uma plétora de coisas no mercado cripto, Sim, né? sim. Assim, a gente conhece, eu lembro mais, assim, eu estudo o assunto, mas assim, tem muita coisa que eu não sei, que toda semana tem uma novidade. O Rodrigo é muito Sim. mais antenado que eu. Mas assim, eu lembro obviamente, do Ethereum, você lembra da Dash, a Ripple deu merda, mas tem as antigas que você lembra, mas assim, São mais de 4 mil moedas hoje. mais de 4 mil, né? E assim, em 17 para 18 aconteceu isso. Mas assim, quando eu penso em investimento em cripto, eu sempre penso em Bitcoin. Assim, é lógico que você pode pegar, arriscar uma parte em outras, mas assim, o que eu acho, assim, que eu acho que é o mais importante, Rodrigo, que daí acho que valeria o seu comentário, a sua opinião, é que o Bitcoin, por ser a principal e ser a primeira, já faz o quê? Já faz 12 anos, quase 13, indo para 13, que existe um investimento maciço em pessoas, em tecnologia, para criar um ecossistema, né? Uhum. A Ethereum também já tem um tempo, e as outras mais antigas, Inclusive, eu acho que mas a Ethereum é mais revolucionária do que o próprio eu Bitcoin, também acho, se mas você assim, o fato de analisar a ter concepção esse dela. ecossistema construído, isso, na minha cabeça, isso confere muito valor ao Bitcoin, né? Você Sim, concorda com essa afirmação? Assim, eu sim, digo, muita gente vai claro. entrar em cripto, vai olhar essas novas que, eu vou colocar uma baita grana aqui, que isso pode subir 500%, que o Bitcoin valia não sei quantos centavos. Quando, na verdade, se tivesse colocado no Bitcoin, talvez tivesse ganho muito mais. Assim, É. você não, com risco Mais do menor. que Apesar de isso, ser arriscado, né? Assim, eu digo dentro do mundo cripto, risco de mundo cripto, né? O que você acha disso? eu acho que o Bitcoin ele é o mais importante, sim, e ele mutou, né? Ele nasceu como um sistema de pagamentos e ele vem cada vez mais se caracterizando como uma reserva de valor, né? E tem muito economista clássico, tradicional, como você vai fazer uma reserva de valor que tem Puta, isso aí já era um uma vol, puta de um umas vol treta no Twitter. absurdo, Você tal, tal, fala tal, isso, o tal, cara tal, vem tal. encher o Agora, saco. é que eles comparam um ativo que tem 10 mil anos de história, como o ouro, com um ativo que tem 12, entendeu? É um mercado em construção.